Você não quer ser visto. Você quer provar que merecia ter sido. Isso é diferente. E essa diferença é o que separa alguém que atravessa a dor de alguém que vira ela. Arthur Fleck não enlouqueceu. Ele chegou a uma conclusão. E o problema é que a lógica dele faz sentido. Não o comportamento. A lógica. Esse vídeo não é sobre o Coringa. É sobre o momento em que você parou de pedir ajuda de verdade e começou a pedir de um jeito que ninguém pudesse responder. Pensa comigo agora. Arthur pede ajuda durante anos. Vai à terapia, toma remédio, tenta se encaixar, trabalha, cuida da mãe, sorri quando quer sumir. E o que ele recebe? Silêncio administrativo, atenção protocolar, presença sem contato. Não é que o sistema falhou com Arthur, é que ele nunca existiu para o sistema. E tem um momento específico no filme. Não é a violência, não é o riso. É quando ele percebe isso. Quando ele para de interpretar a cena de alguém tentando se salvar e começa a interpretar outra coisa completamente. Você já sentiu esse momento? Não de virar vilão, de parar de acreditar que adianta tentar. Aqui está o que ninguém gosta de admitir. Existe um alívio perigoso em desistir. Não de viver, de justificar, de explicar por que você merece atenção, de editar a própria dor para não incomodar, de comprimir o que você sente até ele caber num "tô bem", que todo mundo aceita sem questionar. Arthur aprende cedo que emoção inconveniente incomoda. Então ele edita, enxuga, minimiza, até que a dor muda de forma. Dor comprimida não some, ela se transforma. E quando ela se transforma, ela não pede mais ajuda. Ela procura outra coisa. Tem uma diferença que o filme mostra com precisão brutal e que a maioria das pessoas passa reto. Arthur não queria ser amado. Ele queria existir. Essas duas coisas parecem iguais. Não são. Ser amado depende de aprovação. Depende de performar da forma certa, no momento certo, para a pessoa certa. Existir não depende de ninguém. Mas quando a sua existência é ignorada por tempo suficiente, qualquer reação vira validação. Qualquer resposta, mesmo que seja medo, mesmo que seja repulsa, prova que você está aqui. Ele descobre algo que quase ninguém admite em voz alta. Ser temido dói menos do que ser invisível. E se você está sendo sincero agora, você sabe exatamente do que estou falando. Porque quantas vezes você apareceu sorrindo quando estava se desmanchando por dentro? Quantas vezes você disse, "não precisa", quando era exatamente o que precisava? Quantas vezes você pediu ajuda de um jeito tão cuidadoso, tão educado, tão pouco inconveniente, que a outra pessoa simplesmente não sentiu o peso? Isso não é humildade, é autotraição treinada. A gente aprende cedo que emoção demais afasta, que precisar muito assusta, que vulnerabilidade real, não a bonita, não a que cabe em legenda, a real, a feia, a que cheira a desespero, essa incomoda. Então a gente traduz, a gente codifica, a gente entrega a dor num formato palatável, até que ela deixa de parecer dor e começa a parecer personalidade. E aqui está onde fica perigoso. Quando a dor vira identidade, ela para de ser algo que você tem. Ela vira algo que você é. Arthur não quer mais ser curado. Ele quer ser reconhecido como é. Parece libertador. E é, por um segundo. Mas quando a dor é a sua identidade, qualquer tentativa de mudança parece ataque. Qualquer pessoa que te desafia parece inimiga. Qualquer conselho que funciona ameaça a narrativa que você construiu sobre você mesmo. Você já ficou com raiva de alguém que tentou te ajudar? Já rejeitou uma perspectiva porque ela exigia que você estivesse errado sobre algo que você construiu como certeza? Já preferiu estar certo sobre o quanto o mundo é injusto do que testar se ele poderia ser diferente? Isso não é fraqueza, é humano. Mas é uma armadilha com porta giratória. O Coringa não nasce num momento dramático.
Ele nasce numa série de pequenas rendições que pareceram razoáveis na hora. A primeira vez que Arthur deixou de buscar ajuda porque não ia adiantar de qualquer forma. A primeira vez que parou de se explicar porque ninguém ia entender. A primeira vez que parou de acreditar que as coisas podiam ser diferentes porque a evidência acumulada dizia o contrário. Não foi uma decisão, foi uma equação. E cada pequena rendição recalibrou o que parecia possível, até que o impossível virou a única opção que sobrou. Isso não acontece em roteiros dramáticos. Acontece no cotidiano, na terça-feira, na mensagem que você não mandou, na conversa que você encerrou antes de terminar, no deixa pra lá que você disse quando não queria deixar. E agora vem a parte mais perturbadora do filme. Não é a violência, é o rosto dele depois. É a paz de quem finalmente parou de pedir permissão para existir. A cena mais honesta do Coringa não é quando ele mata, é quando ele dança, devagar, sozinho, com uma paz que ele nunca teve tentando se encaixar. E você assiste isso, e algo dentro de você reconhece aquela sensação. Não o caminho que ele escolheu, a sensação de finalmente não precisar se dobrar, de parar de justificar, de parar de se encolher, de simplesmente ser, sem pedir desculpa por ocupar espaço. Mas aqui está o ponto que o filme não diz em voz alta. Aquela paz não durou. Porque quando você constrói sua liberdade sobre destruição, você não fica livre. Você fica preso numa versão de si mesmo que só existe no caos. Arthur encontrou alívio, mas perdeu a possibilidade de retorno. E talvez seja isso que essa história realmente seja. Não um personagem, um processo. Um mapa de como alguém atravessa o limiar entre dor que transforma e dor que consome. E o limiar não é dramático, é silencioso. É uma série de escolhas pequenas que parecem neutras até que, em retrospecto, formam uma direção. Então a pergunta que fica não é: por que ele virou o Coringa? A pergunta é: em que momento você começa a negociar quem você é em troca de ser visto? Em que momento a sua dor para de ser algo que você atravessa e vira algo que você defende? Em que momento o alívio de parar de tentar começa a parecer mais atraente do que o trabalho de continuar? Você está em alguma dessas rendições agora? Não precisa responder aqui, mas precisa responder. Porque toda libertação tem um preço. E nem toda libertação é evolução. Às vezes é só abandono disfarçado de força. Aqui, personagens não são protagonistas, são espelhos. E a história é só o cenário.